Hoje venho falar-vos sobre um tópico de arquitetura de computadores, nomeadamente a comunicação série assíncrona. Comunicação no âmbito da arquitetura de computadores é um tópico bastante relevante, porque trata não só a comunicação dentro de um sistema computacional, isto é, como é que um processador se liga à memória, se liga aos sistemas de entrada e saída, mas como é que um computador se liga com os dispositivos que estão cá fora. E, especialmente para quem se interessa muito por redes de comunicação, este é também um protocolo base de comunicação de todas as redes atuais. Portanto, eu hoje venho falar especificamente sobre um tipo de comunicação série, que é a comunicação série assíncrona, que é mais simples, digamos, é a primeira forma de comunicação série que existiu, mas que está na base de muitos protocolos de comunicação série que existem hoje em dia. O que é uma comunicação série? Uma comunicação série, tipicamente num computador, a forma de comunicação privilegiada é a comunicação paralela. Um processador liga-se à memória ou liga-se aos sistemas de entrada e saída, tipicamente através de um barramento. Um barramento é um conjunto de fios que permitem fazer circular a informação de um ponto ao outro, nomeadamente do processador para a memória e da memória para o processador, em paralelo. E assim temos, tipicamente, barramentos de 8 bits, 16 bits, 32 bits. É algo que é eficiente, é uma forma de transferência de informação eficiente, mas que é simultaneamente complicado. E esse sistema é um sistema de transferência de informação que não se adapta bem à ligação de um computador com os seus periféricos. Apesar de, inicialmente, por exemplo, ter existido periféricos como impressoras que eram ligadas em paralelo com os computadores, passou a ser um modo de transferência de informação, um modo de comunicação obsoleto, porque implicava muitos erros de transmissão, implicava um maior custo nas próprias interfaces de comunicação e passou a adotar-se, a partir de uma determinada altura, um modo de comunicação série. Portanto, o modo de comunicação série é, de facto, um mecanismo básico de transferência entre dois sistemas. Podem ser entre dois sistemas computacionais, pode ser entre um computador e um periférico, pode ser, inclusivamente, dentro de um próprio sistema embebido. Hoje em dia, existem vários exemplos de sistemas embebidos. Os telemóveis que usam constituem um sistema embebido e a forma de comunicar entre módulos dentro desse sistema embebido também usa a comunicação série. O que caracteriza a comunicação série é o facto da informação ser enviada bit após bit, ao contrário de uma comunicação em paralelo, em que todos os bits seguem, digamos, de mão dada simultaneamente ao mesmo tempo. O facto desta informação ser transmitida bit após bit implica a existência de uma interface que consiga gerir esta sequência de bits e um protocolo que rege esta troca de informação. Como eu disse, utiliza-se hoje em dia em toda a espécie de periféricos. Se olharem à volta, todos os periféricos, desde os ratos aos teclados, aos discos externos, etc., tudo se liga através de uma interface série síncrona, neste caso, mas em muitos casos pode ser assíncrona. Por exemplo, uma vulgar pen USB, o próprio protocolo USB é um protocolo série, apesar de ser síncrono, mas é um protocolo de comunicação série. É também usado noutra dimensão, quando se fala em redes de computadores, normalmente nós estamos a falar de comunicação série. Isto é, por exemplo, um cabo Ethernet, a informação circula nesse cabo bit após bit e, portanto, de uma forma série, em vez de ser em paralelo. Só há um cabo, só há um fio, digamos. No caso da Ethernet, são dois condutores, não é? Originalmente eram dois condutores quando era a sua forma, enfim, coaxial. Nós vamos ver no entanto, nesta lição, uma forma bem mais simples de comunicação. Quais são os requisitos do ponto de vista de hardware? Apenas um barramento, é muito simples, uma linha para cada sentido de chega.
e os níveis elétricos adequados. Tipicamente, estes níveis elétricos são adequados à distância que nós queremos transmitir. Em USB, por exemplo, a distância é relativamente curta e, portanto, os níveis elétricos não são normalmente muito elevados. Todos sabem que está na própria norma do USB a definição de uma tensão de alimentação da ordem dos 5 volts, mas se quisermos ligar dispositivos a maior distância, temos que elevar o valor da tensão ou da corrente. Também há modos de comunicação que envolvem circulação de corrente, em que esse nível de tensão é um nível de tensão mais elevado, exatamente para poder contrariar o efeito do ruído que existe sempre em qualquer mecanismo de comunicação. E então o que fazemos é elevamos o nível de tensão e as margens de ruído aumentam substancialmente. Como eu disse, há fundamentalmente 2 tipos de comunicação séria. O assíncrono, em que não existe qualquer sincronização entre relógios do emissor e do receptor, ou seja, do dispositivo que transmite a informação e do dispositivo que a vai receber, que é o mais simples, e o modo de comunicação série síncrono, que é usado tipicamente em todos os sistemas de comunicação série de maior débito. O USB é um exemplo, a Ethernet é outro exemplo, mas o I2C e o SPI, que são normas de interligação de dispositivos dentro de um sistema embebido, por exemplo, podem ligar um microcontrolador a uma memória flash série e posso ter um protocolo de comunicação série, nesse caso será um protocolo síncrono. E existe, nesse caso, um sincronismo entre o emissor e o receptor. Isto é, no caso de um sistema embebido, tipicamente é o mesmo sinal de relógio que comanda os dois, mas num caso de um sistema que não esteja tão próximo e que pode estar até a vários quilómetros de distância, não será com certeza o mesmo sinal de relógio, mas existe nesta comunicação que os 2 sinais de relógio estejam sincronizados. Isso normalmente acontece enviando-se na própria informação adicional que permite fazer com que os relógios se sincronizem entre o emissor e o receptor. Não é isso que vamos tratar, esses mecanismos de comunicação são mais complicados. Vamos sim tratar da comunicação série assíncrona.